Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você compartilhar da poderosa palavra de Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Este áudio está destinado à leitura do livro Os Três Campos de Batalha, a guerra espiritual na mente, na igreja e nas regiões celestiais. Página 144. Estamos iniciando a parte 3. Áudio 16. O campo de batalha nas regiões celestiais. A última fronteira da batalha nas regiões celestiais, a dimensão conhecida hoje como reino espiritual. Aí os anjos e demônios empreendem a guerra por nossas cidades. Mas tome nota, leitor, esta dimensão é atualmente território inimigo. Temos autoridade nas regiões celestiais apenas de acordo com a medida que o nosso coração se assemelha ao de Cristo. Somente a igreja da cidade inteira, centralizada em Cristo, é capaz de remover os poderes das trevas no reino espiritual. A guerra no campo da realidade. Criado à imagem de Deus, o homem recebeu poderes limitados, embora distintos e inatos. Foi dado a ele poder para imaginar, bem como a faculdade de definir e organizar a realidade. Operando dentro das fronteiras pré-estabelecidas por Deus, o homem faz isso para melhor ou pior, de acordo com seu livre arbítrio. Quando entendemos isso, vemos que a essência da guerra espiritual está em que definirá a realidade, a palavra de Deus ou as ilusões dessa era presente. Com o que concordamos? O que é realidade? E o que é a vida para você? O dicionário define realidade como o que é real, coisa, situação ou acontecimentos verdadeiros. Isto é realidade do ponto de vista objetivo. Mas a realidade não é apenas objetiva, existe também um lado subjetivo ou pessoal da realidade que tem raízes em nossos sentimentos, atitudes e crenças. Dessa perspectiva, a vida é feita como nós cremos. Mateus 8,13. Do lado pessoal da realidade, o que parece real para o indivíduo é muitas vezes irreal para outro. Considere a visão de realidade um esquimó que se locomove no trenó e mora no iglu. Vive na terra da aurora boreal e do sol da meia-noite. Compare a vida desse indivíduo com a de um homem de negócios de Nova York que anda em um metrô e automóvel, mora no mundo de edifícios e estacionamentos, vive sob o estresse das horas de rush e de um emprego sufocante numa corretora de valores. A realidade em ambos os lugares, embora notoriamente diferente, é funcional e subjetivamente real para cada indivíduo. Tivemos desses dois contextos um princípio muito importante. Aquilo com que a sociedade concorda e estabelece por consentimento, condescendência e uso constante definirá em última instância o que é realidade para os seus indivíduos. Entender esse princípio é muito importante, porque quando concordamos com os princípios e padrões do reino de Deus, toda a nossa definição de sociedade muda. Vemos um exemplo disso nas Escrituras no livro de Gênesis. E o Senhor disse: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11:6. Isso é o que o próprio Senhor disse dos ímpios babilônios. Tudo quanto a humanidade imaginasse teria o potencial de realizar.
Quem duvidou da validade dessa afirmação ficou entre os zombadores quando os sonhadores se viram pisando na lua. Escarneceu da ideia de que os sons e imagens poderiam ser transmitidos pelo mundo por frequências invisíveis. Ridicularizou a ideia de que armas se tornariam tão poderosas a ponto de destruir toda a vida sobre a Terra. Contudo, essas coisas hoje fazem parte do nosso mundo graças à capacidade humana de modificar a realidade. Se a mente criativa de um homem imagina algo e ele obtém o crédito de outros para a sua ideia, a engenhosidade dele pode transformar o objeto imaginado em realidade. Com poucas exceções, nada será impossível, mesmo para um pequeno grupo, uma vez em que as pessoas aceitem e creiam que algo possa acontecer. É exatamente sobre isso que se concentra a guerra espiritual na igreja hoje. O diabo quer que aceitemos o cristianismo como está, como se a divisão, o pecado e a impotência espiritual fossem a realidade definitiva que Deus proveu para os cristãos na terra. Satanás quer que concordemos e, por conseguinte, reforcemos essa visão enganosa da igreja. Ainda há muitas promessas por cumprir para o povo de Deus. São propósitos sagrados e nobres que se manifestarão nos últimos dias. Logo, nossa concordância deve ser com o plano de Deus para uma igreja santa, não dividida e poderosa, porque Deus está nos chamando para estabelecer o seu reino e não para permanecer no status quo. Precisamos trabalhar com a igreja como ela está, ao mesmo tempo que sempre devemos entender que o que vemos no cristianismo não é o que a igreja será antes de Jesus voltar. Com efeito, nossa chamada é para cooperar com Deus na promoção do avivamento e na edificação do corpo de Cristo e para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5, 27. Antes de Jesus voltar, o Pai prometeu ao seu Filho uma noiva santa, sem mancha nem ruga. Ela será uma testemunha poderosa do próprio Cristo na terra. Guerra no céu, o princípio do desalojamento. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. Apocalipse 12, 7 e 8. Note a frase, perderam seu lugar nos céus. A guerra contra principados implica desalojamento. Cristo preenchendo os territórios espirituais antes tomados por Satanás. É difícil compreendermos esse fato. Como é que anjos e demônios, seres que não morrem por ferimentos, empreendem uma guerra? Eles lutam com o quê? Como vencem? Sem exceder os limites do nosso conhecimento, podemos com segurança dizer que toda guerra espiritual é empreendida por uma questão essencial. Quem controlará a realidade na Terra? Céu ou inferno? Na guerra entre anjos e demônios, a luta não se baseia em armas físicas, mas no poder de concordância entre a humanidade e o reino do Espírito. Lemos em Efésios 6 que poderes e autoridades ocupam as regiões celestiais. Mas lemos em Efésios 1:10 que é propósito expresso do Pai convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Efésios 3:10. Revela o plano glorioso de Deus que, mediante a igreja, Deus torne conhecida a sua multiforme sabedoria para que os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Note que quando o corpo de Cristo na terra concorda com o seu cabeça no céu,
O Espírito do próprio Cristo desaloja os poderes das trevas nas regiões celestiais. Em outras palavras, quando a igreja na terra é intrépida em concordar com a vontade da palavra de Deus, a presença de Deus aumenta no reino espiritual, desalojando proporcionalmente a influência do inferno na terra. Imediatamente, manifestando-se no mundo dos homens, vemos avivamentos, curas e milagres. Quando, porém, a igreja é passiva, indiferente ou carnal, os poderes do inferno aumentam seu governo sobre os negócios humanos, casamentos são destruídos, o crime aumenta, a libertinagem se torna desenfreada. Devemos perceber que nossas orações, atitudes e concordância com Deus são parte integrante do estabelecimento da realidade do reino de Deus na terra. O diabo não passa de um mentiroso. Satanás é desmascarado nas Escrituras como mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Seu reino de atuação é o mundo espiritual, que cerca e encobre imediatamente a consciência da humanidade. Na Bíblia, esse reino é conhecido como regiões celestiais, Efésios 6,12. Desse reino espiritual, Satanás trabalha para corromper e controlar a mente do homem por meio de ilusões construídas pelos desejos e medos carnais da humanidade. Mas o poder da mentira não está meramente em falar falsidade, nem no fato de, neste mundo, ser ilusório. A mentira do inimigo se mostra com muito poder quando os homens creem que este mundo, tal como é o único em que se pode viver. A verdade é que Deus está estabelecendo seu reino e, no final, todas as outras realidades serão sujeitas e governadas por esse reino. Hebreus 12, 26, 28, Apocalipse 11, 15. A arma que o Senhor nos deu para combater as mentiras do inimigo é a palavra de Deus, a qual as Escrituras se referem como espada do Espírito. Efésios 6, 17. Jesus disse: suas palavras são espírito e vida. João 6, 63. O que quer dizer que a substância ou o significado das palavras de Cristo representa uma realidade verdadeira, o Espírito vivo no reino de Deus. Também devemos reconhecer que os antigos gregos, em cuja língua o Novo Testamento foi escrito, não tinham palavras para a realidade. Para eles, verdade e realidade tinham a mesma essência. Quando nos tornamos um com o Espírito da verdade e adotamos plenamente a palavra da verdade, adentramos na realidade do próprio Deus. Este ponto é essencial. Em nossa guerra sobre quem controla o mundo do ser humano, a arma singular que Deus entregou à igreja é a sua palavra, inspirada pelo Espírito. A palavra viva do Espírito é a verdade. Paulo ensinou que a batalha espiritual trata especificamente de destruir fortalezas, mas o que são essas fortalezas? São as mentiras que o diabo plantou em nossa mente, mentiras que, quando as aceitamos e acreditamos nela, se transformam em realidade para nós. Caímos em um pecado em grande parte por causa da sedução que ele excede sobre nós. Todo pecado vem mascarado com alguma dose de engano. Todavia, quando essas mentiras forem reveladas e destruídas, quando o nosso modo de pensar for liberto das ilusões, descobriremos a inocência, a perfeição e a verdade de Cristo em nós. A esperança da glória. Colossenses 1, 27. Permanecer na palavra do Senhor. Para vencer a batalha, devemos conhecer a palavra de Deus. Se você precisa de libertação ou está sendo usado no ministério de libertação, os versículos seguintes serão eficazes para conquistar a vitória. Não é atitude sábia engajar-se em qualquer tipo de guerra espiritual sem conhecer essas passagens muito bem de cor. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Efésios 5:11. Quando expomos e confessamos os pecados, eles não estão mais nas trevas ou em segredo. Quando a luz se acende num quarto escuro, a escuridão se transforma em luz. Do mesmo modo, quando tiramos os pecados das trevas e expomos à luz, eles desaparecem com o perdão de Deus e tornam-se luz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Novamente confesse os seus pecados. Deus é fiel e justo para lhe perdoar e purificá-lo de toda injustiça. Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, 2 Coríntios 2,14. A vitória aqui e agora, porque Cristo está em você. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia para poder andarmos atemorizados, mas poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Não tema as ameaças de Satanás. Lembre-se sempre, o diabo é mentiroso e a verdade não está nele. Jesus também participou da condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus 2:14 e 15. Satanás pode tentar fazê-lo acreditar que ele tem poder sobre você, mas Jesus diz que Satanás foi aniquilado em nossa vida. Use o nome de Jesus e a palavra de Deus anulará o poder das mentiras de Satanás. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Se Deus faz tudo concorrer para o bem dos que o amam, então nada de mal jamais pode lhe acontecer. Deus os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Lucas 10:19. Jesus nos deu autoridade sobre o poder de Satanás. Temos a autoridade e a promessa divina que nada nos causará dano. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Você foi liberto não porque se sente livre, mas porque tem fé. Cada vez que fala de sua fé, você está fixando sua liberdade como realidade verdadeira. Sua confiança é que, enquanto você ora, os exércitos de anjos de Deus que superam o demônio numa relação de pelo menos 2-1 estão unidos com você contra o mal. Com Jesus, você não falha. Veja também as referências: Efésios 6:18, Tiago 4:7, Isaías 42:13, Isaías 53, Isaías 54, do 11 ao 17, e Romanos 10:8 e 9. Convido você para orar junto comigo. Pai, agradecemos ao Senhor pelo entendimento desta palavra acerca do campo de batalha nas regiões celestiais. Agradecemos a Ti, Senhor, porque uma igreja unida e em concordância, ela faz o império das trevas recuar. E por isso, neste momento, Pai, pedimos que o Seu Espírito lance luz na nossa mente e nas nossas igrejas, ó Pai. Em cada líder, em cada irmão, em cada irmã que está à frente da Tua obra, para que haja, Pai, engajamento no Teu propósito, Pai, e para que o reino das trevas, Senhor, sejam despojados, desativados
desalojados, Pai, parem de influenciar com contendas, com fofocas, com destruição, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Pedimos ao Senhor que haja unidade e pedimos que os teus exércitos celestiais sejam acampados para guerrear, Senhor, nas regiões celestiais em favor do teu povo, em favor da tua igreja, em favor dos teus servos e servas, Pai. Queremos, Pai, desarmar o diabo e toda a sua mentira e oferecer mais uma vez cativa a nossa mente ao teu senhorio, pois sabemos, ó Pai, que se permanecermos na tua palavra, teremos a vitória, Pai, pois a tua palavra nos garante que ela tem poder, Senhor, que ela é viva e eficaz. Por isso, Pai, nos abençoa, Senhor, e nos revela, meu Pai, o oculto e o escondido, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que a Tua palavra pode nos ensinar para lutarmos usando as estratégias certas, concedidas pelo Teu Espírito para destronar, Senhor, qualquer ação maligna, qualquer ação das trevas contra as nossas vidas, ó Pai. Assim nós rogamos a Ti e desde já te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.